Mãe Natureza. Mãe Natureza é uma representação da natureza que trata da fertilidade, dos ciclos e do cultivo simbolizados na mãe. Imagens de uma mulher representativa da Mãe Terra, da Mãe Natureza, são atemporais. Na pré-história, as deusas eram adoradas pela associação com a fertilidade, fecundidade e generosidade. Sacerdotisas dominavam determinados aspectos do Império Inca, Assíria, Babilônia, Roma, Grécia, Índia e religiões anteriores às religiões patriarcais. História. A palavra natureza vem do latim natura, significando nascimento. Em inglês, o primeiro registro de uso, no sentido de plenitude ou totalidade dos fenômenos do mundo, foi muito tardio, e é datado de 1662. Entretanto, natura e a personificação da Mãe Natureza foi extremamente popular na Idade Média, e pode ter as raízes traçadas a partir da Grécia Antiga. Os filósofos pré-socráticos inventaram a natureza quando abstraíram a totalidade fenomênica do mundo em um único nome, e trataram como um único objeto. Phys. Água. Água, fórmula. H2O. É uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. É abundante no universo, inclusive na Terra, onde cobre grande parte de sua superfície, e é o maior constituinte dos fluidos dos seres vivos. As temperaturas do planeta permitem a ocorrência da água em seus 3 estados físicos principais. A água líquida, que em pequenas quantidades parece incolor, mas manifesta sua coloração azulada em grandes volumes, constitui os oceanos. Rios e lagos que cobrem quase 3/4 da superfície do planeta. Nas regiões polares, concentram-se as massas de gelo, e vapor constitui parte da atmosfera terrestre. Mais especificamente, a água líquida tem 2 fases líquida com grandes diferenças de estrutura e densidade. A água possui uma série de características peculiares, como sua dilatação anômala, o alto calor específico e a capacidade de dissolver um grande número de substâncias. De fato, estas peculiaridades foram favoráveis para o surgimento da vida nos oceanos primitivos da Terra, bem como propiciaram sua evolução. Atualmente, todos os seres vivos existentes precisam da água para sua sobrevivência. Embora os oceanos cubram a maior parte da superfície terrestre, sua água é inadequada para o consumo humano, por conta de sua salinidade. Somente uma pequena fração disponível sobre a superfície dos continentes que contém poucos sais dissolvidos, a água doce, está disponível para consumo direto. Contudo, sua distribuição não é uniforme, o que faz com que diversas regiões sofram de escassez hídrica. As atividades humanas, principalmente a agricultura, possuem grandes necessidades de retirada de água de seu leito natural, o que tem afetado negativamente sua distribuição sobre os continentes, bem como da água subterrânea. A poluição hídrica compromete a qualidade da água, prejudicando a biodiversidade, bem como o abastecimento de água e a produção de alimentos. Além disso, uma parcela considerável da população mundial ainda não tem acesso à água potável, o que traz diversos problemas de saúde. A água é indispensável no modo de vida da humanidade, de forma que está fortemente ligada à cultura de todos os povos da Terra. Diante dos problemas advindos do mau uso dos recursos hídricos, surge uma nova consciência de que é necessário utilizar a água racionalmente. Propriedades físicas e químicas. Ver artigo principal. Propriedades físico-químicas da água. Ilustração de 5 moléculas de água interagindo entre si através das pontes de hidrogênio. Representação de moléculas de água e as ligações de hidrogênio entre elas, distâncias e tamanhos fora de escala. Note que os átomos de hidrogênio são atraídos por átomos de oxigênio de outra molécula. A água é uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio, covalentemente ligados a um átomo de oxigênio, sendo sua fórmula química dada por H2O. A geometria de equilíbrio para uma molécula isolada possui dimensões de 0,0958 nanômetros nas ligações OH, e um ângulo HOH de 104 graus 27. Estas moléculas interagem entre si sobretudo através da formação de pontes ou ligações de hidrogênio, que ocorrem quando átomos de hidrogênio são atraídos por átomos de oxigênio, mais eletronegativamente carregados, o que faz com que as moléculas, no estado líquido, fiquem 15% mais próximas entre si do que se agissem somente sob forças de Van der Waals. Embora estas ligações também restringam o número de moléculas vizinhas para tipicamente 4. A eletrólise da água permite a quebra das ligações atômicas, separando o hidrogênio e o oxigênio com a passagem de uma corrente elétrica. Detalhe de gotículas esféricas e transparentes de água sobre uma planta. Gotículas de água sobre uma Ixetum fluviatile,
que possuem formato esférico devido à tensão superficial. A água manifesta-se em seu estado líquido sob temperaturas entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius e pressão de uma atmosfera. As características físicas da água apresentam diversas anomalias quando comparadas com as propriedades típicas de outros líquidos. Alguns exemplos são o ponto de fusão, a densidade, a capacidade de calor e no total, existem mais de 70 propriedades da água que diferem da maioria dos líquidos. Uma propriedade notável é que a água pode existir como dois líquidos diferentes a baixas temperaturas onde a cristalização do gelo é lenta. Outra propriedade. Uma das mais notáveis é a sua dilatação anômala, sendo que a sua densidade máxima ocorre a aproximadamente 4 graus Celsius, expandindo-se tanto com o aumento quanto com a diminuição da temperatura. Este fato deve-se à quantidade de ligações de hidrogênio que formam-se conforme a temperatura diminui, sendo que o máximo número de ligações em cada molécula, 6, ocorre a 4 graus Celsius, quando as moléculas estão mais próximas ocorrendo, portanto, a maior densidade. Os pontos de fusão e ebulição da água são muito maiores do que seria predito baseado em modelos que levam em conta sua massa molecular, como em comparação com substâncias como sulfeto de hidrogênio, H2S, e seleneto de hidrogênio, H2C. Na fase líquida, a água é uma substância inodora, insípida e transparente. Em pequenas quantidades, é incolor, assim como o gelo. Em grandes quantidades, no entanto, tanto na água líquida como sólida torna-se evidente sua coloração intrínseca azulada. Vapor de água é um gás transparente. Dentre outras anomalias da água, destacam-se seu alto calor latente de vaporização, sua elevada capacidade térmica, além da considerável mudança de propriedades entre água líquida a baixas e altas temperaturas. Conforme a água resfriada é aquecida, a velocidade do som através de si cresce, seu volume diminui, seu índice de refração aumenta, a solubilidade de gases se torna maior e a condutividade térmica passa a crescer. Contudo, se a água quente é aquecida, ocorre exatamente o oposto. A água possui, ainda, uma alta tensão superficial, menor somente que a tensão superficial do mercúrio dentre os líquidos comuns. Muitas destas propriedades são também atribuídas às ligações de hidrogênio entre as moléculas. Pequenos cristais de gelo de formato foliado. Formação de cristais de gelo durante a ocorrência de um cincelo. Refração da luz na água. Pelo fato de a molécula de água não ser linear, e a eletronegatividade do oxigênio ser maior do que a do hidrogênio, ocorre o aparecimento de regiões positivas e negativas na própria molécula sendo, portanto, uma molécula polar, dipolo. Por este motivo, a água é um ótimo solvente para substâncias iônicas, como sais, ácidos e bases. As ligações de hidrogênio contribuem para a solubilidade de outros compostos que possuem hidrogênio ou oxigênio em sua composição. Pelo mesmo motivo, proteínas e partículas minúsculas podem ser mantidas em suspensão na água, formando um coloide. A água é, ainda, um bom solvente para alguns gases e substâncias orgânicas. Entretanto, graxas e óleos não se dissolvem em água. Em uma reação química, as moléculas de água podem doar um próton, H+, formando uma hidroxila, O, ou receber um próton, formando um hidroxonil, H3 ou mais. De fato, as moléculas de água doam e recebem prótons entre si, o que é chamado de autoionização da água. Embora ocorra em pequena extensão, este fenômeno é determinante, pois permite que a água haja como ácido ou base em uma dada reação. Pela presença desses íons, a água possui uma pequena condutividade elétrica. A água em sua fase sólida forma o gelo. Em geral, a estrutura cristalina é formada por uma rede de moléculas orientadas, conforme as pontes de hidrogênio. Entretanto, este arranjo pode se dar de diversas formas, sendo conhecidas pelo menos 17 formas cristalinas diferentes para o gelo, cada uma formada sob diferentes condições de temperatura e pressão. Nas condições comumente encontradas na Terra, forma-se o gelo I, no qual as moléculas se arranjam em estruturas hexagonais. Em 2016, uma equipe de pesquisa previu uma nova forma molecular de gelo com uma baixa densidade recorde. Se o gelo puder ser sintetizado, se tornaria a 18ª forma cristalina conhecida de água. A densidade do gelo é menor do que a da água líquida e, portanto, flutua na mesma. Geyser emitindo vapor de água, com um arco-íris se formando ao fundo. Geysers, como este no Parque Nacional de Yellowstone, ejetam vapor de água periodicamente. O ponto triplo da água, ou seja, as condições na qual a água pode coexistir tanto em estado físico, sólido ou gasoso, são a temperatura de 0,01 graus Celsius e pressão de 612 pa.
A ebulição da água sob as condições ambiente de pressão. 1 atm. Abundância no sistema solar. Encélado totalmente iluminado pelo Sol, que exibe um aspecto de gelo em sua superfície. Encélado, um satélite natural de Saturno, que contém grandes quantidades de gelo. A água é relativamente comum por todo o sistema solar. Mesmo Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, possui massas de gelo em crateras que não recebem luz solar em seus polos. Vênus possui uma espessa atmosfera que possui traços consideráveis de vapor de água que contribuem para a manutenção do intenso efeito estufa do planeta. Na Lua, quantidades consideráveis de gelo estão presentes em crateras que não recebem diretamente luz solar em ambos os polos. Marte possui formações geológicas que fortemente evidenciam a existência de água líquida em abundância em sua superfície em algum momento no passado. Contudo, devido à baixa pressão atmosférica atual, a água só existe no planeta sob a forma de gelo ou vapor. As calotas polares do planeta possuem quantidade considerável de gelo sob as camadas sazonais de dióxido de carbono sólido que se formam no inverno. Num céu escuro, com algumas estrelas, o núcleo brilhante do cometa está próximo ao horizonte e sua cauda, inicialmente amarelada, se estende para o alto e para a direita mudando para a coloração azul e ficando cada vez mais extensa. Cometa MC-Naugh, que passou próximo à Terra em 2007. Os cometas em geral contêm grande quantidade de gelo. Júpiter e Saturno possuem vapor de água em suas atmosferas e podem conter camadas da substância em seu interior. Urano e Netuno possuem grandes quantidades de água, além de metano e amônia, tanto em suas atmosferas quanto em suas camadas inferiores, onde deve adquirir características exóticas, dada a imensa pressão e temperatura às quais estaria submetida. Grandes massas de água estão presentes ainda, na maioria dos satélites naturais destes planetas. Uma das ocorrências mais notáveis está em Europa, que orbita Júpiter, onde pode existir um grande oceano líquido sob a camada de gelo que recobre o satélite. Outro candidato a possuir um oceano líquido em seu interior é Encélado, um satélite de Saturno, que possui geysers e criovulcões que ejetam água acima da superfície recoberta por gelo. Outros satélites, corpos menores e planetas anões afastados do Sol possuem camadas de gelo ao seu redor. Em especial destacam-se os cometas, grandes aglomerados de gelo e poeira que viajam pelo sistema solar e, quando aproximam-se do Sol, ejetam vapor e partículas que formam sua cauda cometária. Fotografia da Terra quase totalmente iluminada pelo Sol, exibindo principalmente a cobertura de nuvens sobre o Oceano Atlântico e a América do Sul. A coloração azul dos oceanos domina a imagem. A Terra possui a maior parte de sua superfície coberta por água em estado líquido. Fotografia do planeta feita pela tripulação da Apollo 8 em 1968. Na Terra. Ver também: hidrosfera e criosfera. A posição favorável da Terra na zona habitável do Sistema Solar permite que a água ocorra naturalmente em seus 3 estados físicos. A superfície do planeta é coberta em mais de 3/4 por um grande oceano de água líquida, além de grandes massas de gelo calotas polares, o vapor presente na atmosfera e a água que circula sobre os continentes em rios e lagos. Entretanto, toda a massa de água representa somente 0,02% da massa total do planeta. Todos os recursos hídricos globais formam a hidrosfera terrestre. Uma quantidade considerável pode existir ainda misturada ao magma no manto terrestre. Ainda não há consenso sobre como se deu a origem da água no planeta. Por um lado, acredita-se que a água provém do próprio processo de acreção de hidrossilicatos durante a formação da Terra. Estes compostos posteriormente liberaram as moléculas de água que viriam a formar os oceanos primitivos. Contudo, uma provável fonte seria a grande quantidade de cometas, meteoroides e asteroides que atingiram a Terra durante o último bombardeio tardio, um evento turbulento nos primórdios do Sistema Solar. Esta teoria é apoiada pelo fato de que a proporção entre hidrogênio e deutério, um isótopo do hidrogênio, presentes no gelo dos cometas e nos oceanos da Terra ser similar. Oceanos. Ver artigos principais: oceano e mar. Os oceanos constituem uma grande massa de água líquida que ocupa 71% da superfície do planeta e possuem espessura média de 3,7 km. Embora sejam divididos em oceanos Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico, são comumente referidos como um único oceano global, já que estão todos conectados entre si. 26. Os oceanos são divididos em 2 camadas principais de acordo com a profundidade. A camada superficial,
com apenas 100 metros de espessura, é aquela onde a luz solar consegue penetrar exibindo, assim, um grande dinamismo. As águas profundas, por outro lado, permanecem em constante frio e escuridão com temperatura praticamente uniforme. O Oceano Atlântico, azul profundo com águas calmas. No céu azul somente algumas nuvens como luz. Oceano Atlântico próximo a Salvador, no Brasil. Os oceanos cobrem quase 3/4 da superfície do planeta. A água do mar tem como característica principal a quantidade considerável de sais dissolvidos, especialmente cloreto de sódio, sendo que sua salinidade é de cerca de 34 gramas de sais dissolvidos para cada quilograma de água. Isto altera o ponto de fusão da água, que passa a ser de -2 graus Celsius. Em função de possuir uma grande capacidade térmica, os oceanos armazenam grandes quantidades de energia provenientes do Sol e, assim, regulam o clima na Terra. A circulação superficial ocorre no plano horizontal e é determinada por diversas forças, como o efeito Coriolis, os ventos dominantes e a temperatura superficial. Por outro lado, em regiões profundas, ocorre a circulação termoalina, movida pela diferença de densidade e de salinidade da água. As águas oceânicas movem-se, ainda, sob a ação de forças gravitacionais da Lua e do Sol que causam as marés, e também por movimentos da crosta que por vezes ocasionam tsunamis. Águas calmas no mar na Antártida, com alguns pedaços de gelo flutuando. Ao fundo, montanhas cobertas de neve e o céu azul e limpo. Na Antártida estão as maiores massas de gelo do planeta. Na foto, o Monte Herschel, parte dos montes transantárticos na região da Terra de Vitória. Água doce. Ver artigo principal, água doce. Ver também, limnologia. Menos de 3% da água da Terra encontram-se fora das massas líquidas dos oceanos e, geralmente, possuem concentrações bem menores de sais minerais, sendo denominada como água doce. A maior parte da água doce do planeta, entretanto, está contida em geleiras continentais e nas calotas polares, com destaque para a Groenlândia e Antártida, que contém juntas mais de 99% de todo o volume de gelo do planeta. Somente 0,65% da água do planeta encontra-se sobre os continentes na forma de rios, lagos e água subterrânea. Usualmente pequenos cursos d'água surgem em altitudes elevadas e fluem para regiões mais baixas, onde ganham volume ao se juntar com outros afluentes, formando, assim, um rio, que segue até, na maioria das vezes, desaguar no oceano. Ao percorrer seu trajeto, a água leva consigo sedimentos, matéria orgânica e sais dissolvidos e os transporta até o mar. Lagos são grandes retenções de água que cobrem 1,8% da área dos continentes e não necessariamente são formados por água doce. Lagos artificiais são criados pelo represamento de rios para diversas finalidades, principalmente para geração de energia. Boa parte da água encontra-se, ainda, sob o solo, na forma de água subterrânea.